Saudações a todos, sou Marcos Anino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal de vídeo associado ao blog www.orumilá-far.com.br. Eu vou hoje, nesse vídeo, explicar para as pessoas como que o Babalaô interpreta uma consulta, como é que o Babalaô usa os odus que saem, quais são esses odus que saem, como é que ele usa isso para analisar as informações que vêm nesses odus e poder falar alguma coisa para a pessoa que está consultando Ifá, tá? O vídeo tem esse objetivo. Então, vamos a seguir. Bom, iniciando esse vídeo, que eu espero que seja rápido, aliás, todo vídeo que eu faço, eu espero que seja rápido. Vamos lá, iniciando mais um breve vídeo meu, eu vou abordar nesse aqui um assunto que vou explicar para as pessoas, né, como eu disse na introdução, como se faz uma consulta Ifá. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria só alertar o seguinte, né? Não faz parte da minha intenção, com esse canal de vídeo, ensinar Ifá para as pessoas, ensinar a prática para que as pessoas possam usar esse ensinamento para poder fazer qualquer tipo de prática de Ifá, né? O objetivo desse canal, como eu digo lá no vídeo de introdução ao canal, é falar sobre religião, explicar a religião e principalmente explicar a relação da religião com a vida das pessoas, tá certo? E nesse contexto, Ifá faz parte desse contexto, Orixá faz parte desse contexto, tudo faz parte. E todo o viés que eu faço sempre nesse sentido, né? No sentido de mostrar para as pessoas o que é a religião, a sua utilidade, a conexão da religião com as pessoas e a nossa ligação com Deus como um todo. Então, isso sempre é o mais importante. Alguns vídeos eu falo sobre aspecto prático, como foi o anterior que eu fiz sobre um aspecto mais prático. O desse, não tenho intenção, se alguém acha que eu estou ensinando aqui, não estou ensinando nada de Ifá. Mas, pelo contrário, né, não estou querendo ensinar. O que eu tenho que fazer é mostrar para as pessoas que se interessam pela religião, se interessam pelos cursos, se interessam por Ifá, para que ela entenda a real dificuldade, né, ou o mundo real do Babalaô. Eu fiz lá um vídeo sobre o que é ser um Babalaô, né, que precisa para ser um Babalaô e tal. Então, esse é mais nesse sentido, ou seja, eu falei no anterior, aquela mecânica da consulta, e agora eu vou explicar como é que o Babalaô interpreta, né, como é que ele obtém aquelas informações. Repito, não é de forma nenhuma para ensinar a pessoa a fazer isso. Claro que sempre sai informação, as pessoas aprendem, mas o objetivo aqui é para que as pessoas entendam a real dificuldade, como é complicado um trabalho, como não é trivial o trabalho de Babalaô, para que as pessoas não tenham ilusão de que vão entrar num culto, vão aprender uma série de coisas, vão sair praticando aquilo de forma ampla, geral e restrita. Eu digo, repito, cara, Ifá é um culto de Babalaôs, onde só tem Babalaô dentro, não tem mais ninguém, é Babalaô que tem dentro. O objetivo dele é ajudar as pessoas, e para atingir esse objetivo, né, é um trabalho bastante grande, muito grande, formação e entendimento. Não é uma coisa fácil que você possa aprender lendo tratado, ok? Mas então vamos lá. Então, primeiro, só lembrando o primeiro vídeo, né, a primeira coisa que o Babalaô faz, né, depois de abrir o jogo, rezar e tal, ele vai tirar o que eu chamei de odu principal, né? Eu te chamei não, é o odu principal. Aquele primeiro odu que ele tira é o odu principal. É importante, este odu que sai é o que traz a informação principal que o Orumilá está passando para aquela pessoa que está consultando. Eu estou dando ênfase a essa coisa porque, as pessoas na prática, as coisas nem sempre acontecem assim, mas esse odu traz a informação principal. É esse que o Babalaô tem que se aprofundar, tem que entender. É nesse odu, neste primeiro que sai, é onde tem as informações que aquela pessoa do outro lado precisa ouvir, tá certo, né? E esse odu, aí eu vou complementando esse odu, então, mas, como eu mostrei na vez anterior, a consulta Ifá não é composta apenas de um odu, ou seja, esse odu é o principal, eu vou abordar mais sobre essa interpretação dele aqui. Mas junto com ele, o Babalaô utiliza outros odus, que vêm com formações complementares com objetivos diferentes. Então, a consulta Ifá, o Babalaô não analisa apenas um odu. Também não analisa 10, 20, 15.
Não é igual o búzio, que cada caída a pessoa vai jogando, caindo, e cada caída ele vai falando mais coisa, ou carta, né? Tarô, que o cara bate uma carta, agora bate outra, aí fala mais uma coisa, bate outra, faz mais coisa. Não é assim que funciona, tá certo, né? A consulta de Fá, ela está marcada pelo Odu principal que saiu. Esse Odu é o mais importante de tudo que nós estamos falando aqui. Os outros Odus têm uma mecânica um pouco diferente, né? E esse Odu, a primeira, e lembra que eu falei no vídeo anterior que o Babalô, para poder falar, ele tem que ter um conjunto de informações. Eu vou explorar isso aqui. Junto com esse Odu principal, na realidade, como todo Odu, todo Odu, ele é composto de 3 partes. Vamos falar de 2 partes agora, tá certo? Ele é composto da sua versão principal dele e do Omon Odu, tá certo? Omon Odu. Quem é o Omon Odu? O Omon Odu, ele é o Odu resultante pela inversão dos signos do Odu. Então, se você sai o Odu, Obe Ogundá. Qual é o Omon Odu desse Odu principal? É o Ogundá Obe. Então, esses 2 Odus são inseparáveis, né? Porque não tem uma outra jogada para tirar eles. Então, o Babalô, ele vai, na sua análise, sempre considerar essas 2 formações, Obe Ogundá, Ogundá Obe, é o que está lá. E essa é a informação principal que o Babalô vai tirar, tá certo, né? Mas existem alguns outros Odus mais práticos. Antes de falar dos Odus mais práticos, bom, e quais são as informações que o Babalô vai tirar desse Odu? Ele vai tirar as informações que estão contidas em versos. Lembra que eu falei, de ter comentado isso, né? E Fá fala com o Babalô fala através com o consulente, através de versos. Na verdade, histórias, né? É porque as histórias têm formato poético para os Yorubás, na poesia dos Yorubás, no estilo deles, né? Então, o Babalô tira. Então, o local, que aí é a parte mais complicada. O que eu vou falar aqui é importante prestar atenção nisso, porque isso aqui é 80% da complexidade de Fá. A informação de um Odu, ou seja, a mensagem que ele tem, o que o Odu está querendo passar, ele está contido de forma bastante subjetiva, de forma bastante intrínseca em histórias, em versos. Né? Lembra que eu falei versos de forma correta. Quando no final são histórias. Todas as histórias que acontecem são várias histórias. O que vamos fazer? Ele vai ter que fazer? Ele tem que ler aquela história. E é uma história mesmo. Conta a aventura de uma pessoa que fez isso, falou com fulano, aconteceu eventos. Cara, é uma história que pode ser uma história curta, uma história pequena assim. E eu já vi Odus, né, que tinham 12 páginas, cara, assim, acabei de olhar o Odu desse, eu quase desmaiei lá. Eram 12 páginas dessas grandes, tá certo? Páginas A4 de histórias. O mesmo Odu, uma única história que o Odu, ele tinha lá, por acaso, naquela fonte do Popula, ele tem 16 histórias, uma única história tinha 12 páginas, eram 12 páginas. Então eu vou ter que pegar, ler aquela 12 páginas, naquelas 12 páginas, a história às vezes tem vários momentos da história, alterna situações, alterna os personagens, né? Tem várias histórias. Então o Babalô tem que ler aquilo e entender. Então, veja bem, vou com calma aqui. O Babalaô, ele não vai, quando receber aquele Odu, pegar, não sei, a vida do Babalô, vocês vão pegar, por exemplo, um tratado cubano, né, que é um tratado que eu uso, eles vão pegar aqui, que saiu o Obe Ogundá, ele vai aqui, abre aqui na página do Obe Ogundá, tá certo? Abre aqui, aí ele vai pegar aqui uma paginazinha que tem ali já descrito em poucas linhas tudo que tem que fazer, né? Esse é o formato, né? A maior parte das pessoas procuram isso. Aqui está um formato clássico de Odu, tá vendo? Tem marca Odu, não sei o que, rezas, e tem aqui, ó, um monte, linhas e linhas e linhas de significados. Assim, ele não vai fazer isso. Esse não é o trabalho. Assim, não se resume a isso. Isso aqui, eu vou explicar de onde surgiu. O trabalho é pegar as histórias, é entender aquilo ali. E aí como? Com aquela história, ele tem que ler aquela história, contar aquela história para o consulente. E aí, na interação, o consulente pode dizer, consulente que for sincero, porque tem muito consulente que omite as coisas. O consulente for sincero, ele vai identificar aquelas situações e achar que tem alguma situação similar na vida dele. Veja, por isso que eu digo que é bem subjetivo. A pessoa tem que se encaixar,
tem que encaixar os problemas dela, a vida dela, as situações que ela está vivendo, não o que está vivendo, mas a vida dela numa daquelas situações. E ela, esse encaixe não significa que seja o protagonista da história. Uma história, às vezes, tem vários personagens. Tem o protagonista principal, tem o outro, tem o cara que faz bem, que faz mal. Então, assim, uma história tem muitos protagonistas. E um desses protagonistas pode ser a situação do cara. Uma dessas situações não precisa nem ser o principal, pode ser alguma coisa que aconteceu ali que é similar. Então, olha só, olha a dificuldade. O Tom Babalô tem que contar a história, o cara ouve aquilo, se identifica, o Babalô tem que ajudar a pessoa a isso. Veja bem, você tem essa história com 12 páginas. Mas pode não ser aqui. Então você tem que ver outras histórias, porque pode ser, não, isso não tem nada a ver comigo, não me identifico. Aí a gente tem que, se a pessoa não conseguir, né? Se o consulente não consegue associar, ter essa abstração de associar a vida dele com a história, essas parábolas, se encaixar nessas parábolas, nessas metáforas, vai ficar muito difícil. Sempre muito difícil o trabalho do Babalô. Então ele pode ir para outra história, ele vai contar outra história, vai contar, ou na verdade o Babalô, numa consulta, ele tem que contar um monte de histórias, né? Para o cara poder, essa sim, essa, eu me sinto assim, porque vai estar lá. E o que o Babalô tem que falar para a pessoa? O que o Babalô tem que falar para a pessoa é o que está na moral daquela história, são os valores que estão ali, tá certo? A pessoa ela vai se descrever, vai se entender numa situação daquela, se identificar, e o Babalô tem que pegar aquela história, entender ela, compreender quais são os valores da religião que estão envolvidos ali, qual é o comportamento correto, qual é o comportamento errado, descobrir se aquela pessoa está fazendo algum comportamento errado que aquela história está indicando, né? Lembrando que, como eu já falei, as histórias são diferentes. Tem uma história que um comportamento é bom, tem uma história que um comportamento é ruim. Não existe, em fato, uma coisa absoluta. Assim como eu também já disse aqui, que a coisa mais fútil, né, inútil que tem, são aqueles babalôs que ficam citando, no do tal ele diz tal coisa, no outro do como se tivesse, cara, isso me lembra aqueles pastores citando versículo de Bíblia. Cara, o babalô que fica citando essas coisas de Odu, ele queria ser pastor evangélico. Eu juro para vocês, queria ser pastor evangélico, porque, cara, isto, exceto alguns casos que dá para você, que são bem absolutos, que você pode usar uma referência, que você aprendeu, que tem o que eu chamo de Odus estruturais, o que tem em cada Odu é um ensinamento específico para uma determinada situação, e não tem que ter coerência em relação a vários Odus. Então, repito, em uma história, o comportamento indicado é um, e uma outra história com o mesmo tipo de situação similar, o comportamento indicado é outro. Por quê? Porque cada pessoa passa por uma situação, cada pessoa é um jeito. Então não existe uma coisa uniforme. Não, você vai ver isso aí em tudo quanto é negócio. Então quando você pega, parece um babalô que cita determinado, que o Odu tal diz que você não pode fazer, eu fico assim, olhando, que idiota. Caraca, gente. Mas você vai encontrar outro que vai dizer outra coisa diferente, outra coisa diferente. Essa história de citar Odus como se fossem, como repito, é como se fosse versículo de Bíblia, história, Mateus, João. Cara, isso é uma bobagem. O Babalô está querendo copiar um padre, cara, que ele não é padre, aquilo ali não é uma Bíblia, tá certo? Eu repito, os versos, vou mostrar aqui vários aqui, esses troços não são Bíblias, isso aqui é um manual de instruções, aqui é um caso a caso. Essa consulta desse jeito, então esses valores. Então, olha só, voltando. O Babalô, a história, interpreta, analisa, e aí ele descobre, naquela essência, o que tem que falar. Qual é o trabalho do Babalô, então? O trabalho do Babalô é falar com a pessoa, falar, explicar para quê? Para que aquela pessoa entenda onde está a origem dos problemas dela, qual a parte do comportamento que ela tem que alterar, o que ela tem que se mudar. Então, assim, o trabalho, a minha posição é essa, pelo menos 80% do trabalho do Babalô, a importância do Babalô é falar com o consulente. Por isso que as consultas têm que ser longas. Você tem que falar com a pessoa e, através dessa comunicação, você tem que mudar o comportamento dela, abrir os olhos dela para coisas certas ou erradas, ou indicar caminhos que ela deve pegar e perceber e se envolver mais. É falar 80%. E Fá é um oráculo aconselhativo, você aconselha as pessoas, você está dando ali instruções de vida, é a palavra de Orumilá, são as instruções de Olodumare que a gente passa. Esse é o valor, por isso que existe uma série de restrições, que o valor tem que preservar a palavra dele, porque a palavra tem axé, porque é isso mesmo, a palavra tem axé, isso faz parte da religião urubá, palavra tem axé. E o Babalô ali, com aquele Opom, fazendo aquela consulta com o Ifá, com o Odu, ele está ali, a palavra dele tem axé, aquelas coisas vão bater na cabeça da pessoa, vão influenciar ela, ele tem que transmitir, palavras tem axé. O trabalho do Babalô
Não é. Isso são uns 20%. Fazer ebós, tá certo? Fazer oferendas, fazer sacrifício, não é nada disso. Isso aí é uma coisa colateral, ou seja, para auxiliar aquele trabalho principal de falar e mudar o comportamento da pessoa, ele vai precisar de alguns outros instrumentos que o supernatural dá para poder eliminar coisas, acelerar, tirar negatividades, atrair coisas bênçãos. Aí ele vai usar esse trabalho mecânico que ele tem que fazer, que ele tem que ter o poder, tem que ter capacidade, tem que ter adquirido, né, essa capacidade através de axés e cerimônias para poder ter aquela capacidade para fazer aquilo. Mas aquelas coisas que ele está fazendo só vão funcionar naquela pessoa, eu presto atenção nisso, só vão funcionar naquela pessoa se aquilo estiver indicado para aquela situação. Não existe, como falou, aquela situação do ebó genérico. Venha para cá, senta. Eu já vi isso em Búzios, hein? Já vi isso em Búzios. O cara senta a situação, aparece um ebó genérico. Vou fazer um ebó de ossar na praia para você. Cara, isso era 8 em 10 ebós que saíram daquela mesa. Ossar como se fosse que solução para tudo. Não, olha só, não é isso não. Não é esse o entendimento não. Você tem que descobrir para aquela situação, para aquela pessoa, o que o Babu vai fazer? Que pode ser um ebó, pode ser um ebó de opom, e se for um opom, não é para fazer com os mesmos elementos, né? Tem gente que faz com a mesma coisa. Cada situação é um elemento, uma combinação, folhas específicas para aquele opom. Ele vai fazer um ebó de opom, quais são as folhas que ele vai indicar? Ele tem que olhar a situação que a pessoa está passando e ver assim, para essa pessoa eu vou pegar as folhas tais, porque esse tipo de finalidade. Então ele tem que conhecer para saber qual vai puxar, quais são os elementos que se ligam àquele problema ou à resolução daquelas coisas que ele está precisando, se ligam os orixás, eu vou chegar mais na frente disso. Então ele vai juntar aquele opom e vai fazer, e depois você vai fazer outra cerimônia, liturgia, ele vai ter que buscar lá na cabeça dele onde ele encontra que tipo de cirurgia que ele já viu, liturgia que ele vai contou similar. Esse é o trabalho que você vai fazer ali. Então é um trabalho bastante complicado, e ele faz isso analisando o do mundo. Como é que ele faz isso? Como eu falei, a primeira coisa que ele tira, seguindo agora, né, para não ficar falando aqui de Omundu o tempo todo, uma coisa que ele faz é determinar o sentido que o Udu vê, né? Se vem em Ire, se vem em Ibi, aí lembra que vem, eu chamo Ire Ibi, tá certo, né? Tem gente que chama Ibi ou de Osobô ou de Adiô, tá certo, né? Tem várias correntes aí, não importa. Ire todo mundo concorda, o outro aqui que é o negativo, eu chamo de Ibi, tá certo? Não, Ire Ibi, os africanos gostam de Osobô, mas eu gosto de Ibi. Ire Ibi. Então, dependendo de Ire Ibi, o que está acontecendo ali? Com essa informação, ele vai usar o Odu ou Modu. Quando está em Ire, significa que você está trabalhando com o Odu principal, que é o que está influenciando. Se aquele está em Ibi, significa o seguinte, cara, você tem que ir lá no Odu e pegar as características que estão contrariando daqui, porque nesse caso do Ibi, quem está em evidência é o Odu, e esse Odu está trazendo algum lado de influências distintas desse aqui. Às vezes os Odus são muito similares, né? Você olhar o Odu, o Biogundal, o B, você vai ver coisas muito parecidas, tá certo? Muito similares, né? Ika, Gundal, Ika. Você vai ver coisas ali que são às vezes complementam o inverso, o espelho daquilo, né? Mas os Odus têm quase que um significado muito parecido, mas com sutilezas ali dentro. Pela essa característica de Ibi, é que você se atenta ao seguinte, pelo Ire, o que eu tenho que olhar nesse, e com Ibi, o que eu tenho que olhar nesse, tá certo? Você vai balanceando ali, por isso que ele usa esses dois, porque essa situação, os dois, eles são um conjunto que se alternam, então essa é uma coisa que ele tem que aprender. Além disso, depois que ele termina isso, lembra que, então esse é o principal, tá certo? Aí, logo determina, o Odu que vem o seguinte, é aquele Odu que determina o Ire e Ibi, né? Quando você faz essa determinação, você tira. Tem Odu que você tira 2 Odus para escolher, um deles ganha, tá certo? Um deles ganha essa disputa e é o que traz ou Ire ou Ibi. Esse Odu é extremamente importante, tá certo? É aí que vem um atalho que os babalôs tiram, né? Por quê? Porque esse Odu, o que acontece com ele, né? Esse Odu, existem muitos Odus que são usados em consulta, né? Só para fazer um parênteses aqui, o que eu vou falar aqui são os Odus que eu uso, tá certo? Tem pessoas que usam outras combinações, essa coisa não existe escolas diferentes têm algumas considerações diferentes, né? Então eu estou falando do que eu uso. Pessoas podem usar outras combinações aí que tem. Eu já vi outras combinações, abandonei, deixei, me fixei nessas aqui que eu acho que são as melhores. Então esse que traz esse Odu Ire e Ibi, ele é muito importante porque ali, cara, olha só, ele traz os problemas mais imediatos, quais são as coisas mais reais, mais ligadas mesmo à vida da pessoa que a gente tem que resolver. Nesse ponto, eu sempre acho o seguinte, esse Odu que traz Ire e Ibi, ele é muito assim, ele me parece, assim, agora estou fazendo ilações aqui, são as minhas ilações,
assim, o Odô que a gente recebe dos búzios parece muito com esse terceiro aqui, tá certo, né? Talvez seja a grande diferença de Fá e do meio de Ogum, né? O Odô do meio de Ogum parece muito com esse terceiro do Ifá aqui, tá? Porque é aquele que traz aquela coisa imediata que você tem que tratar no dia a dia e tal. O que o meio de Ogum não tem em si é aquele primeiro que traz a grande situação, que é o mais complicado de analisar e que muito valor não quer analisar, tá certo? Tem muito valor que abandona e vai logo para esse. Aí é aquela coisa. Tem muito valor que recebe aquele primeiro, tá, não sei o que, tem uma coisa aqui, e pumba, ele vai rapidamente, se encaixa onde? Nesse terceiro aqui, tá certo? Por quê? Porque aqui tem as coisas imediatas. Aí ele fica aqui, porque aqui tem os problemas imediatos. Esse aqui é a consulta rápida. Aqui você vê o que você tem que resolver na pessoa, tem dicas mais imediatas de coisas certas ou erradas que essa pessoa está fazendo, principalmente as erradas, né, que são mais fáceis de colocar. Então esse terceiro Odô, ele traz informações importantes. Então o valor, ele olha aquilo, entende a situação, aí ele vai rapidamente nesse Odô aqui, ó, para entender quais são as coisas imediatas. Fulano, é isso, mas olha só, a gente tem que resolver isso e aqui. E tem um outro Odô, que se chama que é a sombra do principal. O Odô principal sai, todo Odô tem uma sombra. Então esse Odô principal sai, aí o cara analisa a sombra, por quê? Porque a sombra desse Odô traz aqueles aspectos mais escondidos, aquelas coisas que mais pesam, mais dificultam a pessoa a trazer aquele comportamento. Então a sombra tem que ser considerada. É um Odô fixo, porque está associado ao que sai, mas na hora de você dizer para as pessoas o que se preocupar que você tem que resolver, você se foca nisso aqui, nesse terceiro que sai, e você vai lá naquela sombra para te ver as dicas, coisas imediatas que você tem que falar para a pessoa. Usar essa, e tem outros que fazem uma combinação de perna 1 com perna 2, eu não faço, já não faço mais isso, não vi utilidade. Às vezes também o Odô, em caso de Ibi, o Odô que traz o determinado Ibi, você pode prestar atenção naquilo, porque aquilo pode ter um detalhe daquele Ibi, né? Eu lembro isso aqui, trouxe Ibi, aí você pergunta assim, qual é o Ibi? Qual é o Ibi que trouxe, né? Tá certo? Qual foi? Que é o Odô que sai a seguir. Esse Odô que sai é bom você dar uma olhada e te dar uma dica, tá certo? Do problema que você está resolvendo, né? Então, tirando o primeiro, esses seguintes aqui te dão informações mais detalhadas do que você vai fazer. E qual é o problema que tem hoje? Tem muito valor que deixa esse Odô aberto e vai direto nesses aqui, que têm informações mais fáceis, porque resolve mais. Aí, porque eu digo, nesse momento, a consulta de Fá fica muito parecida com o jogo de búzio, né, ou o jogo de carta, porque você vai nos problemas da pessoa e você não se foca naquela mensagem principal que está afligindo a vida da pessoa, tá certo? Né? Isso é um grande desvio. Aí, como parte dessa consulta, lembra que depois a gente vai tirar os ebós, quais são o que vai fazer, se vai fazer oferenda, fazer um ebó de limpeza, não sei o quê, qual é o orixá que traz. Isso é outra coisa importante. Lembra que você tira primeiro o Odô principal, e o Odô principal tem, aí que é uma coisa que eu esqueci de falar, não falei. O Odô principal tem várias mensagens, que lembra, eu já falei no vídeo anterior, são 256 Odôs e os problemas muito maiores. Então o Odô traz muitas mensagens, muitas situações. Como é que você sabe qual é a que está envolvida na pessoa? Como é que você induz, você chega nesse caminho? Uma das formas de você entender isso é você observar esse terceiro, já te dá uma dica do que está relacionado aqui, tá certo, né? O Odô não adianta, a sombra não adianta porque são fixos. Aí você vai nesse terceiro e você vai nos ebós, que foram tirados, os orixás que se levantam, por quê? Porque pelo que você está resolvendo, você entende qual é a origem do problema. É igual o seguinte, você vai lá no médico, o cara te consulta e te dá, toma aqui, você vai tomar paracetamol. Tá, então sim, se você sabe que você vai tomar paracetamol, o que você acha que ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você que eu tenho dor de cabeça. Tá bom. Aí você vai lá, o cara te dá Luftal. Então eu acho que eu estou com problema de gás. Então, só, você olhando pelo problema, pela solução imediata, aquelas coisas que foi passada, você consegue voltar com elas lá e naquele Odô principal você já entrar e descobrir qual é exatamente o ponto que está lá. Porque Ifá não ia estar mandando você fazer coisa aqui que não estivessem associado com os Odôs que está lá. E aí, digo mais, se você chegar numa situação que o Bola tire um Odô, o Odô principal, esse Odô aqui não tenha muito vínculo, esse aqui fala A, esse aqui fala B, e as coisas aqui falam C, ou esse troço aqui, esse Odô fala uma coisa, mas as coisas que ele está pedindo para fazer não tem nada, você olha assim, moça, se a situação desse Odô principal são essa, por que essa pessoa está pedindo essas coisas para fazer? Cara, é um grande indicador de que tem alguma coisa errada na sua consulta, né? Ou seja, eu falo sempre isso, o Ifá ajuda o Babalô a ter confiança no que está fazendo, e ter certeza do que está fazendo. E essa é uma certeza que eu tenho.
Geralmente eu vou naquele negócio, quando eu vou no Zé Boss, eu falo, caraca, exatamente, os Zé Boss saem com coisas que estão ditas lá nos odus principais, assim, o cara, assim, é uma coisa, cara, né, fica até arrepiado lá. Mas assim, você vê aquilo ali, e olha que você, né, o valor ele joga, ele nem para olhar, às vezes o odu principal nem para pensar naquilo, a gente vai fazendo, tira o Zé Boss, quando você vai ver, o que está lá, está ligado com uma coisa lá. Então, essa é a combinação que eu falei, você vai lá, esse odu, olha os Zé Boss, volta, as características do modu. Uma das fontes, então, essas são as principais. Então, assim, esse conjunto de coisa é o que o Balaú usa. E o Balaú tem que conseguir explorar isso com detalhes, né? E como é que ele vai fazer isso? Aí, as pessoas me perguntam, como é que eu vou aprender, como é que eu vou ter verso? Eu vou mostrar aqui fontes que eu uso para ver os versos de Fá, né? Vamos lá ver as coisas de Fá. Depois eu vou falar mais uma coisa sobre interpretação breve. Uma das fontes é essa aqui que eu uso o livro não é esse livro só, não, eu uso a coleção inteira, são 16 livros do Osamu Libier, que tem histórias, várias histórias para cada coisa, eu uso esse livro aqui, certo? Eu uso bastante. Eu uso esse cara aqui também, da Oekofun, tá certo? Eu uso esse aqui, tem, se não me engano, 3 histórias para cada odu, eu uso ele, consulto, são histórias muito curtas, esse aqui é bem complicadinho, tá? As histórias são bem curtas para falar, você tem que ter uma habilidade muito grande para entender. Eu uso do Popula quando eu tenho os odus, eu tenho os Meiji, tenho o OB, eu uso do Popula, o Popula é bom, tem histórias boas. Esse aqui é uma versão antiga, eu tenho a versão mais nova do OB, toda digital, eu uso a versão digital. A versão digital realmente está muito melhor. Eu também uso esse aqui, ó, do Abibolar. Esse aqui tem alguns odus Meiji, que não sei se vocês estão vendo para ver que tem a iluminação. Aqui, é do Abibolar. Eu tenho o livro do Abibolar da Unesco, 16 gramas por de Fá, esse aqui eu já usei como fonte. Tem esse outro aqui da Abibolar, e Fá Divination Poetry, tá certo, eu uso também. Tem esse cara aqui, desse africano também, que são dos Meiji, eu uso aqui, tem 4 de cada um. Esse aqui é um específico para um odu. Esse aqui é do Apollo Fu, eu uso também. Esse aqui também é de OB, de outro africano, eu uso. Esse aqui é de uma cubana lá, muito bom, tem 16 historinhas interessantes, vale a pena. Tem o famoso livro da Judith Gleason, tá certo? Antigo, o livro da Judith Gleason. Tem vários odus aqui dentro, uma série de odus, então não é sequência lógica, mas existe uma série de odus que estão aqui e que eu uso aqui de vez em quando. Esse aqui é bem complicadinho, tá? Vou dizer para vocês, tem algum desses aqui que são muito complicados, tá certo? Né? O básico é bom, mas assim, não tem tudo, tem poucos odus nele, não é um problema. Esse aqui é novo, tem usado, versos sagrados de Fá. Ele tem 1 ou 2 ou 3, varia para cada odu, tem as informações resumidas importantes, dá para ter dicas de usar, tá certo? Esse odu Ifá aqui não tem para todos os odus, também é uma coisa pequenininha, alguns tem um pouquinho mais de informação, também dá indicações, eu uso esse aqui. Esse aqui eu uso muito, Holy Odu, gosto desse aqui, tem um resumo, são 256, para cada odu tem um resumo bom, tá certo, né? E esse aqui eu uso muito também, esse aqui é do bolso quase, né? Do Vaio Salame, para cada odu tem 2 rezas, aqui são versos completos, aqui são muito importantes, tá certo, né? Uso esse aqui também do Fascinar Falar desse, um livro bom livro, complicado, tá certo? Isso para ver versos, né? E de cubano eu uso esse daqui, tá certo? Eu tenho outros aqui, mas eu prefiro ficar nesse, tá certo? Eu gosto o que eu queria, agora, antes de terminar, é o seguinte, falar assim, se você for em tratados cubanos, você vai encontrar lá do Biogundá uma listinha bem resumida de coisas, tá certo? Ali tem, eu mostrei no início, não vou mostrar de novo. Tem lá frasezinhas, o que é aquilo? Aquilo foi o seguinte, um determinado cubano que teve acesso aos versos aqui, fez um resumo, um pré-resumo, ele pegou assim as histórias sem ter nenhum consulente do lado, ou às vezes pela experiência dele naquilo, ele vai registrando ali naquele odu quais foram as situações que aquele odu cobre. Isso aqui quer dizer isso, quer dizer isso, quer isso. Às vezes ali não tem indicações, tem assim, então faça isso, faça aquilo. Então ele faz um resumo ali de coisa para quê? Porque acelera muito, você está vendo ali, você abre ali, você vê os problemas. Mas o fato de você ter uma lista resumida dessa, não pode fazer que você não consulte as histórias de fato, tá certo? Você não pode prescindir de acessar as histórias, porque a história tem muito mais informações. Eu mesmo, tá certo? Eu faço resumos meus, tá certo? Eu tenho aqui livrinho, tem 17 livrinhos aqui, que para cada odu eu faço resumos, tá certo? Então tem que resumo. São os meus resumos, são as minhas avaliações, as minhas análises, tá certo? Quando eu vou analisando os casos históricos, eu também faço negócio. E eu uso isso. Mas o fato de eu ter esses resumos,
não vai prescindir que eu tenha que procurar as histórias verdadeiras para cada situação. A gente não pode basear a consulta só no uso desses resumos. Então, assim, eu uso o cubano, uso, acho muito legal. Sempre o tratado cubano tem umas informações muito práticas, eu sempre falo assim, né? A diferença entre você viu as histórias originais e o cubano é que o cubano vai logo nas fofocas, né? Assim, vai lá nas coisas bem imediatas, bem finas, assim. Por isso que eu falo assim, se você for usar só tratado cubano, cara, para analisar IFA, você vai fazer uma consulta de IFA igual o Balbachá faz consulta de Búzios, cara. Você não vai sair muito disso não, cara. Talvez um pouco mais, assim, um pouco mais. Mas assim, por quê? Porque aquilo ali são resumos, são coisas, às vezes são tiradas, mesmo nesses livros aqui, às vezes tem o cara que escreve lá, diz, no final ele diz uns resumos, aí senhor Dudu quer dizer outra coisa. Quando você vai ler, às vezes ele dá uma pré-análise lá, uma interpretação interessante, às vezes é uma coisa boba, um comentário bobo. Quando você lê a história, você fala assim, cara, isso aqui tem muito mais significado que aquilo. Então você não pode se basear nesses significados que pessoas como eu, outras pessoas que leram lá, fizeram um resumo de isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Você não pode se limitar a isso. Você pode usar isso, mas não pode se limitar a isso numa consulta. Você tem que ir nas histórias originais. Então, para quem usa só usa a parte cubana, eu acho que o cara tem que ir nos pataquis, nas histórias lá, que os pataquis não são versos de Fá, né? Pataquis são histórias que os cubanos inventaram, criaram história própria, os personagens são todos diferentes, porque os pataquis cubanos só tem orixá, e nos versos lá de Fá mesmo, são pessoal, geralmente é Orumilá, Exu, Lodumare, tá certo? Fortemente Orumilá, Exu, Lodumare também, e aí uns personagens normais, comuns, pessoas comuns, às vezes ou outra aparece um orixá lá. Já cubano não, todas as histórias, tudo quanto é orixá, e sempre é importante, né? O orixá sempre associado, isso é uma coisa que eu queria falar, em todas as histórias, mesmo nas histórias de Fá, nos versos, toda vez que aparece um orixá, muito interessante, ele está associado ao comportamento humano, às falhas, sabe a natureza humana da gente, né? De fazer coisa certa, fazer coisa errada, fazer bobagem, fazer acerto, nos precipitar, tá certo? Todo esse comportamento humano, emocional, humanamente, né? Emocional, nas histórias, cara, quando tem que refletir isso, cara, são os orixás que refletem isso, porque eu falo, os orixás são reflexos da nossa vida, nosso reflexo. Então lá, mas voltando ao ponto, quem for usar só a fonte cubana, não vai usar o que eu uso aqui, não uso nada disso aqui, eu pego um tratado cubano, pego um tratado, tem uns livros e vou usar só isso aqui. Cara, esse aqui não tem os pataqui, eu recomendo que você tenha um que tem os pataqui, para você ler as histórias para você entender. Os pataqui você melhora um pouco, você melhora a sua interpretação do negócio, mas eu não gosto, eu prefiro, mas é isso aí, mas eu prefiro dos cubanos o resumo, porque, como eu falei, aqui tem aquelas coisas imediatas, né? Então, por isso que eu falo que lembra muito, né, quando a gente vê esses tratados cubanos, lembra muito a forma como as pessoas no Brasil interpretam Búzios, né? Os Búzios é aquela coisa imediata, fácil, está acontecendo, o fulano está traindo, está fazendo aquilo, isso aqui é errado, faz aquilo. Assim, essas duas, então, é muito próximo, tá certo? Nesses tratados cubanos é muito próximo dessa maneira de interpretar. Por isso que eu não gosto do uso, eu sou da parte que você tem que usar, os odus principais, tá certo? O odu principal para você poder chegar aí e entender profundamente o que o Orumilá está falando para aquela pessoa ali, está a minha missão. Eu vou falar para vocês, é muito difícil, tá? O mais fácil é isso, você pega um tratadinho, aquelas coisas pré-definidas, vai falando, a pessoa vai se encaixar numa situação daquelas, porque são coisas associadas, só que você vai pegar a casca dos problemas, você não vai entrar lá dentro, no âmago da questão, tá certo? O problema é que você fica lá. Se você vai mesmo, aquele terceiro odu que eu falei aqui, se você vai no terceiro odu, você vai na sombra, só nisso, você está ali, você está pegando. O Orumilá te deu a chance de falar para aquela pessoa, ajudar a vida daquela pessoa. Aí você fica só na casca dos problemas. Sendo que o problema mesmo está ali dentro e você intocado. Você não chegou no ponto daquele problema. Você não deu aquela mudança que está lá. E é isso aqui. Então eles ajudam, eu uso porque ajuda, você precisa ter as informações, mas eu não uso como referência não, assim, como referência total não. Por quê? Por causa disso, né? Ele ajuda nessa parte imediata, mas não faz a análise profunda. Então, o que às vezes faz eu gastar mais tempo no análise, eu fico mais tempo analisando do que o jogo, né? Durante o jogo a gente faz a consulta, você fala um monte de coisa para as pessoas ali, às vezes até dá para você ler as histórias, né? Completar, mas depois de cada jogo tem um trabalho posterior que eu faço, né? um pós-jogo, que eu vou revisando lá para poder entender o seguinte, será que naquela consulta eu
percebi exatamente qual era o problema. Será que eu fiquei só na casquinha ou eu entrei ali no núcleo do negócio, tá certo? Então, aí eu volto, cara, cada consulta dá um trabalho para mim nisso. Eu tenho um trabalho durante, tá certo? Eu tenho um trabalho depois. O trabalho depois é muito maior que o trabalho durante. Porque eu tenho que voltar, eu tenho que ter a certeza que eu, como representante do Lumilar, entendi a mensagem e passei a mensagem correta. E se eu descobrir uma outra coisa, uma outra vertente, informações complementares, eu vou entrar em contato com aquela pessoa e falar de novo sobre aquilo. Pode ser que eu fale telefone para a pessoa, ligue, ou pode ser quando a pessoa for fazer lá o e-bode, o POM, fazer as coisas, aí antes de começar lá, tem mais uma conversa lá de meia hora, uma hora, falando e complementando aquelas coisas da primeira consulta. Isso é importante, né? Então, o importante é isso, você chegar no âmago, tá certo? Então, o que eu queria falar, já falei muito sobre isso tudo, né? Para encerrar, já está longo, né? Já tem 35 minutos, cara. Eu falei que ia ser rápido no início, né? Todo vídeo é rápido, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é isso, cara. Essas são as bases de uma consulta. É assim, na verdade, eu estou falando como faço, né? Você pode encontrar as informações que eu faço, mas é assim que eu faço e expliquei por que eu faço assim, tá certo? Eu expliquei o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. Sempre que a gente fala alguma coisa, a gente tem que conseguir responder essas coisas. E responder perguntas posteriores. 10 perguntas sobre o mesmo assunto, você tem que conseguir responder as 10 perguntas sobre o mesmo assunto, tá certo? Então, é assim que faço. Vejo isso, eu queria chamar a atenção para isso, de que FA é complicado, você tem que desenvolver, você tem que ter e desenvolver essa habilidade de poder isso, você tem que ter essas fontes, olhar as histórias, entrar no âmago, porque senão você vai poder ser um valaor, que vai ficar naquela casquinha. Você tem que conseguir entrar no núcleo, tá certo, né? E você entra no núcleo quando você presta atenção nos odus principais, no humor, no odu e no modu. Você se foca naquilo, explora aquilo, vai profundamente naquilo, você vai entender. Claro que tem odus que tem realmente informação importante, mas tem odus realmente que eu tenho você que tem odu que, às vezes, não tem muita coisa para falar para a pessoa, não. Assim, como a vida das pessoas, tem pessoas que vão com problemas profundos, mas às vezes tem problemas com coisas muito simples. E Fá é muito legal, porque reflete isso. Tem odus que, cara, é só isso que tem que falar para você. Às vezes a pessoa está com um problema imediato, mas tem aquela dica lá. Por isso que a gente tem que eu uso várias fontes, vários pontos de vista. Por que eu uso vários autores, várias fontes, não uso um só? Porque cada um, cara, tem um ponto de vista sobre o mesmo problema, cada um pegou aquele verso, interpretou de uma maneira, trouxe a informação, trouxe um verso diferente, né? Um conjunto de versos é muito grande, a gente acha, existem 256 odus e 16 versos por cada odu. Não, eu já falei, isso é bobagem, pode ter mais de 16, pode ter menos, e você tem que conseguir ter essas fontes com as informações, tá certo? Mas o mais importante é isso, é você entender e não ficar na casquinha. E tem muita gente que pode se perder, né? Ficar só usando os tratados, ver aquelas coisas pré-interpretadas e tá fazendo consulta de Fá como se estivesse fazendo consulta de búzios, né? É o que eu falo, né? Para determinados tipos de consulta de Fá feita com o Pelé, usadas apenas aquelas coisas do tratado ali, com a pessoa se fixando no que traz a coisa imediata, aquele negócio todo, cara, para isso não precisa ter nem Fá não, cara. Você podia ter feito o livro do tarô, eu adoro, vai no tarô, vai nos búzios, vai ter mais informação, ou vai ficar menos trabalho. Vale a pena você ir quando você vai realmente mergulhar profundamente na vida e nos seus problemas, tá certo, né? Porque se você ficar nesse oduzinho aqui, né, ou no outro lá, você está fazendo o mesmo tipo de consulta que o búzio faz. Então esse aqui é uma ilação, só lembrando que isso aqui é uma ilação minha, observação empírica, tá certo, né? Pelos formatos. Acho que a consulta se aproxima com esses problemas imediatos, o terceiro que dá essas coisas imediatas, a sombra também dá. Então as consultas são informações verdadeiras, mas não são aquelas profundas que estão nesse odu. E essa é a grande diferença de que você poderia aproveitar e tal. Mas assim, poderia aproveitar se você encontrar uma pessoa que explore, vale isso aqui e te ajude a mergulhar na sua alma e na sua vida e te trazer essas informações para que você possa ter uma vida melhor, tá certo? Então era isso, espero que tenha sido ilustrativo para vocês entenderem qual é o trabalho que o Baolo faz na consulta, ok? Abraço a todos e até a próxima.